Fala guerreiro, guerreira, boa noite. 19h40, hoje sábado. Eu tô gravando esse vídeo aqui, uma revisão de véspera. Tem uma galera aí que vai fazer a prova amanhã da GCM de São Caetano do Sul. Mas essa revisão, ela não fica somente restrita a quem vai fazer a prova da GCM. Por quê? Se o seu concurso, se você estuda Direito Penal, Processo Penal, Direito Constitucional, Direitos Humanos, esse conteúdo que eu vou trabalhar nessa aula aqui, ele também é interessante para você. Lembrando que isso aqui é uma revisão de véspera. Nós não vamos entrar em todos os artigos do Código Penal ou do Processo Penal, da Constituição ou dos Direitos Humanos, tá? A parte de legislação extravagante que eu queria trazer para trabalhar com vocês, eu não consegui montar o material, porque é muita coisa, tá? Mas, diante do que eu pude trabalhar, abordar, aqui estou e vamos começar, tá? Direito Penal, nós vamos começar pelo Direito Penal, erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Exatamente, como eu sempre falo com vocês, o erro contra a pessoa, ele é a situação seguinte: você é policial militar, policial civil, guarda civil metropolitano, guarda civil municipal, né? Você tem uma pessoa, ela quer matar você, ela sabe onde você mora e ela sabe o horário que você sai de casa para trabalhar. Aí ela vai lá na porta da sua casa, ela fica te aguardando, né, nas proximidades, e dá o horário que ela sabe que é você que vai sair de casa e ela tem certeza que é você. Só que nesse dia você atrasou, né, e quem está saindo ali é um amigo seu, né, um filho, né, enfim, não é você que está saindo ali da residência, e o sujeito ele efetua vários disparos contra aquela pessoa acreditando ser você, né? Então a qualidade daquela vítima, seja uma criança, uma pessoa idosa, não vai ser levada em conta, vai ser levada em conta contra quem ele queria atingir, que no caso você, né, o órgão de segurança pública, você que faz parte do órgão de segurança pública, né, se for um policial penal, um policial civil, um policial militar, um bombeiro militar, e agora também com o entendimento do STF, né, e do STJ, que as guardas civis, elas integram o sistema de segurança pública, tá? Então, o erro in persona, também conhecido como erro in persona, ele diz que será levado em conta não as condições da vítima, mas sim as condições de contra quem aquele autor ele queria praticar a conduta criminosa. Seguindo aqui agora, eu já trouxe para vocês as excludentes de ilicitude, tá? Não há crime quando o sujeito, quando a pessoa, tá, ela pratica o crime em estado de necessidade. O que define estado de necessidade? Quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade. Então o sujeito não foi ele que provocou aquele perigo, tá? Nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Um exemplo que eu abordo com muita frequência em relação ao estado de necessidade é aquele velho exemplo, né? Você está em um barco, você e mais uma pessoa, e tem apenas um colete salva-vidas, tá? E quem ficar sem o colete vai morrer, né? Então você pega e mata aquela pessoa, não tem outra coisa, você não tem o que fazer, você tem que matar aquela pessoa para você ficar com o colete. Então você mata aquela pessoa para você ficar com o colete e você ser resgatado em vida, tá? Estado de necessidade. Mas eu tenho uma observação aqui: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Diego, quem tem o dever legal de enfrentar o perigo? Policiais e bombeiros. Eu trouxe um exemplo para vocês. Então, policiais e bombeiros, eles não podem alegar estado de necessidade porque eles possuem o dever de enfrentar o perigo. Temos aqui também legítima defesa. O que é legítima defesa? Quem, usando moderadamente, tá, dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, legítima defesa, você vai repelir uma injusta agressão. Uma pergunta que os alunos fazem com muita frequência é: um policial militar, um policial civil subindo uma comunidade, e ele é alvejado e ele revida, se ele está em exercício, em estrito cumprimento de um dever legal. Não, ele está em legítima defesa, porque ninguém tem o dever legal de tirar a vida de outra pessoa ou de trocar tiro com outra pessoa, Então o policial militar, ao subir, o policial civil, ao subir uma comunidade e ser recebido a tiro, ele apenas está fazendo cessar aquela injusta agressão, ele está em legítima defesa, tá? Eu tenho também, como pacote anticrime, a Lei 13.964, foi incluída essa excludente de ilicitude. Considera-se também, em legítima defesa, o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima refém durante a prática de crimes. Teve um caso parecido, teve um caso concreto assim, desse exemplo aqui no Rio de Janeiro, quando um atirador de elite, um sniper, ele abateu ali um sequestrador no ônibus.
Então, assim, foram tentadas inúmeras negociações, porém sem sucesso, né? E aí, para não colocar a vida daquelas pessoas que ali estavam em risco, né, foi cessada ali aquela agressão, tá? Então, foi o atirador de elite, né, o sniper. Então, é também considerado legítima defesa. E eu já trouxe para vocês aqui, lembrando que é uma revisão, crimes contra a vida. Eu trouxe o homicídio simples, que é matar alguém, e eu tenho o homicídio qualificado. E lembrando que o homicídio qualificado, todas as suas qualificadoras, elas são hediondas, ou seja, elas estão na lei 8.072, a lei dos crimes hediondos. Brevemente eu vou estar gravando uma revisão de legislação extravagante para vocês, tá? Tá, e quais são as qualificadoras do homicídio qualificado? Eu tenho motivo fútil, eu tenho mediante paga ou promessa, o sujeito ele mata uma pessoa que ele recebeu para executar aquele crime ali, ou foi prometido a ele que se ele matasse aquela pessoa, né, iria chegar um dinheiro, alguma coisa para ele, para assegurar a execução, a ocultação ou a impunidade ou vantagem de outro crime. Então ele mata uma pessoa que ela descobriu de repente uma prática criminosa, e ele mata aquela pessoa para que aquela pessoa não conte, né, uma outra situação criminosa. Então, resumindo, o homicídio qualificado, né, eu tenho torna a conduta mais gravosa mediante os atos de execução. Então vocês vão ver que sempre que o tipo penal ele trouxer, né, uma conduta que ela torna aquele crime, aquele ilícito penal mais gravoso, né, eu estou diante ali de uma qualificadora, como é o caso do homicídio. Eu tenho também o feminicídio, né? É um crime contra a mulher em razões da condição do sexo feminino. Tá? E quais são as razões de condição do sexo feminino? Violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aí você deve estar se perguntando assim, todo homicídio contra a mulher é feminicídio? Depende, tá? Por quê? Suponhamos que o sujeito tem um assalto, né? A vítima ali, ela é uma mulher, e essa mulher, ela revida, né, naquele assalto, e ele mata aquela mulher ali. Mas ele não matou aquela mulher em razão da condição do sexo feminino, ele matou ela porque ela reagiu. Então eu estou diante ali de um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, tá? Dando sequência aqui, lesões corporais, tá? Vamos falar das lesões corporais. Eu tenho lesão corporal grave, né? Eu trouxe algumas características, resumi de forma bem objetiva para vocês. Lesão corporal grave, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, tá? Então, nas lesões corporais graves, a vítima fica incapaz de exercer suas atividades, né, por mais de 30 dias, e ela tem uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. Já a gravíssima, a incapacidade para o trabalho, ela é permanente, e a pessoa tem a perda ou inutilização do membro, sentido ou função, né? Então a gravíssima, ela é sempre mais grave, tá? O sujeito ele fica ali com uma incapacidade permanente, tá? Não tem volta ali na gravíssima. Tenho também agora os crimes contra a honra, tá? Começando por calúnia. O que é calúnia? É imputar fato definido como crime a alguém. Você falar que uma determinada pessoa cometeu um crime de furto. Você está imputando um crime, você está caluniando aquela pessoa. Difamação. Difamação é ofender a reputação de alguém. Dizer para os colegas que determinado funcionário costuma trabalhar bêbado. Repara que você fala que uma pessoa trabalha bêbado, você não está imputando ela um crime, mas você está ofendendo a sua honra. E eu tenho injúria, que é ofender a dignidade ou decoro de alguém, né? Atribuir palavras ou qualidades ofensivas. Seguindo aqui, crimes contra o patrimônio, né? Vamos trabalhar crimes contra o patrimônio. Tem furto, tá? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, né? Então eu tenho aqui o furto simples, eu tenho o furto majorado, né? Eu tenho um aumento de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno, tá? E equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra coisa que tenha valor econômico, é também considerado furto, tá? E bizu para vocês, furto com o uso de explosivos é crime hediondo, o roubo não, tá? O legislador, ele realmente, né, ele dormiu aí, né? Porque o furto com o uso de explosivo é hediondo, o roubo com o emprego de explosivo não é crime hediondo. Eu trouxe aqui também o furto qualificado, né? As qualificadoras: destruição ou rompimento de obstáculo, com abuso de confiança, com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas e se houver emprego de explosivo, tá? O explosivo, ele é uma qualificadora do furto, lembrando que no roubo não. Tivemos uma questão do Instituto IMAD na prova da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ano 2023, onde o legislador ele trouxe uma narração, né? A questão ali, ela descreveu uma situação hipotética e ela trouxe ali como uma das alternativas de resposta, uma das opções, estelionato
e furto. E eu quero trazer para vocês a diferença de estelionato e furto, tá? Furto, o sujeito subtrai o bem. Então, no furto, o sujeito ele já sabe o que ele quer e ele subtrai o bem para ele, tá? Já no estelionato, não, né? No estelionato, o sujeito ele ilude a vítima, ele faz com que a vítima entregue de forma espontânea esse bem a ele. Então, essa é a diferença do furto com o estelionato. O estelionato, né, o sujeito ele engana a vítima de forma que a vítima vai entregar, né, aquele bem para ele. Já no furto, ele subtrai esse bem. Seguindo aqui, roubo, artigo 157. Lembrando que o furto é o artigo 155. Subtrair, desculpa, subtrair coisa alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou, depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Esse é o crime de roubo. Lembrando que furto e roubo. No furto, eu não tenho emprego de violência ou grave ameaça. No roubo, eu tenho. E eu também tenho o roubo impróprio. O roubo impróprio ele nada mais é que um furto que deu errado. O sujeito ele entra em uma residência para furtar. A vítima acorda ali, suponhamos que ele entrou de madrugada. Aquela vítima, né, alguém da casa acorda e esse sujeito vai e ele tem que empregar, né, violência ou grave ameaça contra aquela pessoa para ele subtrair o bem. Então, o roubo impróprio ele é um furto que deu errado. Então, roubo, outro bizu para você agora de prova, tá? Roubo com arma de fogo de uso restrito ou proibido, a pena ela é em dobro. E as qualificadoras do crime de roubo é lesão corporal grave ou morte, que é o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E essas duas são as qualificadoras do crime de roubo. Se o resultado for lesão corporal grave e morte, tá? Crimes contra a administração pública. Trouxe para vocês aqui os crimes mais famosos contra a administração pública cobrados em prova. Peculato, tá? Já trago para vocês o peculato, né? Esse peculato que eu vou estar lendo para vocês é doloso, ou seja, o agente ele age com o dolo, com a vontade, e a pena ela é reclusão. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Exemplo é desvio de verbas públicas, tá? É o peculato. Eu tenho também aqui o peculato culposo. Diferente do peculato, o peculato culposo é o sujeito ele age sem intenção e ele não tem pena de reclusão, ele tem a pena de detenção, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Um exemplo do peculato culposo é o sujeito que trabalha numa repartição, ele tem uma sala, suponhamos que nessa sala ele tem um notebook e tem uma televisão, e está no fim do seu expediente ali, ele encerra às 17 horas, porém tem que buscar o seu filho na escola, então 16h55 ali, ele sai às pressas e ele deixa a janela, ele tranca a porta, mas ele deixa a janela aberta, né? E aí o sujeito ele entra naquela repartição e naquela sala que o sujeito deixou, que o funcionário, né, o funcionário público deixou a janela aberta, ele leva o notebook e ele leva a televisão. Repare que o funcionário público ele não teve a intenção de deixar aberta aquela janela, porém ele vai ser penalizado, tá? E eu tenho para você o seguinte: se a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, ou seja, se o funcionário público, se ele ressarcir a União, o Estado, o Distrito ou o município ali, daquele prejuízo que foi causado, se ele ressarcir antes da sentença irrecorrível, será extinta a punibilidade. Se ele é posterior, ou seja, ele já foi condenado ali por peculato culposo e ele decide ali ressarcir a administração pública, então será reduzida a sua pena da metade. Se ele foi condenado ali a uma pena de detenção de 2 anos, por exemplo, vai reduzir para 1 ano. E eu tenho peculato mediante erro de outro. Peculato mediante erro de outro. O funcionário público ele age com dolo e eu tenho a pena de reclusão. Lembrando que na pena de reclusão eu tenho 3 tipos de regime. Eu tenho o regime fechado, semiaberto e o regime aberto. Já na pena de detenção, que é uma pena mais branda, eu tenho regime semiaberto e regime aberto. O que é peculato mediante erro de outrem? Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. O sujeito trabalha ali numa repartição de um órgão público, e suponhamos que chega uma pessoa ali, pegar um exemplo de uma prefeitura, você é GCM, você está em pé ali no balcão ali para passar informações para o público ali, né, para a população, e aí chega uma senhora ali com dinheiro e ela vai pagar o IPTU, e ela te pergunta onde que ela consegue pagar aquele IPTU, né, ela está com o seu carnê ali, e o dinheiro você fala, não, minha senhora, é aqui mesmo, você pega o dinheiro dela ali e você finge dar uma rúbrica, uma assinatura, e você devolve, mas você se apropriou do dinheiro. Mas repara que aquela senhora, você se aproveitou do erro dela, ou seja, você se apropriou do dinheiro mediante o erro dela, porque ela não sabia o setor que era para efetuar
efetuar esse pagamento, tá? Não é peculato, é peculato mediante erro de outro. Por quê? O peculato mediante erro de outro, você vai se apropriar de um bem que ele não estava na sua posse. Já no peculato, você se apropria de um bem que estava na sua posse, tá? E eu tenho concussão, tá? A concussão, eu tenho dolo do agente, do funcionário público, e é punida com pena de reclusão. O que é concussão? Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, na concussão, o funcionário público, ele exige aquela vantagem devida, tá? Numa blitz, né, o policial ali, ele exige uma verba para que ele libere o carro, ele libere ali a moto, o veículo que se encontra ali irregular. E eu tenho a corrupção passiva, tá? Também o sujeito ele age com dolo, a pena de reclusão, mas na corrupção passiva ele não exige, ele solicita. Então, exigiu concussão, solicitou corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, concussão ele exige e corrupção passiva ele solicita. Eu tenho também prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então ali a prevaricação, o funcionário público ele deixa de agir diante de uma situação que ele deveria agir para satisfazer interesse pessoal. E eu tenho condescendência criminosa, deixar o funcionário público por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, né? Então você ali, GCM, você está junto com um colega ali numa atitude ali, no seu plantão ali no horário de trabalho, e vocês abordam um veículo ali e o seu colega ali, ele solicita, né, ou ele exige uma vantagem devida daquele cidadão abordado ali, e você toma ciência daquilo, mas você não tem autoridade de punir ele, mas você também não leva para quem tem essa autoridade. Então você concorre, né, com descendência criminosa. E eu tenho advocacia administrativa, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, na advocacia administrativa, você vai patrocinar interesse seu, né, de forma direta ou indiretamente, valendo-se da sua qualidade de funcionário público, tá? Falamos dos crimes de funcionário público contra a administração pública, mas você deve estar se perguntando qual é a definição de funcionário público. Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública é considerado servidor público para fins penais. Gente, finalizamos aqui, né, o resumo, como eu falei com vocês, de direito penal. Agora nós vamos estar entrando em um resumo também de Código Processual Penal, tá? Eu vou começar a falar com vocês do artigo 4º do CPP, que fala do juiz das garantias. O juiz das garantias, ele é um juiz que ele vai atuar na fase do inquérito. Tá, por quê? Na fase do inquérito eu tenho o juiz das garantias, né? E após o Ministério Público oferecer essa denúncia, e essa denúncia ela ser aceita, eu tenho o juiz, né, do processo penal, eu tenho o juiz da ação penal. E após esse sujeito ele ser condenado, né, eu tenho o juízo da execução, que aí o sujeito já foi condenado, ele vai ser entregue ao sistema prisional. E lá quem vai julgar, né, sentenciar esse sujeito é o juízo da execução. E as competências do juiz das garantias é garantir ali que todos os direitos do preso ali também sejam respeitados, tá? E detalhe, tá? Como cessa a atuação do juiz das garantias? Ou seja, ela cessa com o recebimento da denúncia por parte do juiz, tá? Por parte do Poder Judiciário, onde teremos o início da ação ou persecução penal, e aí não temos mais a figura do juiz das garantias. Trouxe também inquérito policial, características do IP, né, inquérito policial, procedimento administrativo, ou seja, dele não resulta imposição direta de sanção. Inquisitório, ele é peça de natureza instrumental. O inquérito policial, ele não é acusatório, tá? Ele é uma natureza instrumental, dispensável, né? Ou seja, o Ministério Público ou o querelante, né, no caso ali, a vítima ali, não precisa do IP para oferecer a denúncia, né, no caso do Ministério Público, ou propor queixa-crime, no caso de uma pessoa privada ali, do querelante. Ele é oficioso, ou seja, dos crimes de ação penal pública incondicionada, ao tomar conhecimento por qualquer
meio de prática, da prática do crime, a autoridade policial é obrigada a agir de ofício, né? Por isso ele é oficioso. Indisponível, o delegado de polícia não poderá arquivar o IP, em hipótese alguma. Com a inclusão hoje do pacote anticrime, o inquérito policial ele pode ser arquivado dentro do Ministério Público por um órgão de instância revisional ali. Então, o inquérito policial ele é arquivado dentro do próprio Ministério Público. Antes ele tinha que ir para o juiz, tá? Sigiloso. O sigilo é necessário para a elucidação do fato e o advogado do indiciado só terá acesso aos autos já informados no inquérito. Tudo aquilo que estiver sendo investigado, né, como não está no inquérito ali, e é para ajudar a elucidação do fato, o advogado do acusado ali, do indiciado, não terá acesso. E eu trouxe também tipos de ação penal. Ação penal pública, tá? É aquela cujo titular da ação é o Ministério Público. Essa é a definição de ação penal pública. Dentro de ação penal pública, eu tenho ação penal pública incondicionada e eu tenho ação penal pública condicionada. Vamos entender cada uma delas. Ação penal pública incondicionada é promovida pelo Ministério Público independente da vontade ou interferência de quem quer que seja. Exemplo no crime de homicídio, é um crime de grande repercussão, né? Então, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Suponhamos que a mãe ali, daquele sujeito que foi morto, ela fala, não, meu filho ali, eu já esperava que isso aí ia acontecer, não precisa investigar, pode deixar para lá, não. É um crime de ação penal pública incondicionada. A vítima, a sua vontade não interfere, né, ali de quem tem a qualidade, tá, para representar alguma coisa assim, não interfere em nada. Crime de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público ele vai investigar, ele vai seguir com os trâmites dessa ação. E eu tenho a ação penal pública condicionada, como o próprio nome diz. Ela é uma ação penal pública, ou seja, ela é do Ministério Público, porém, ela depende de representação. Apesar de continuar sendo da iniciativa do Ministério Público para a propositura da ação, neste caso, ela fica condicionada à representação do ofendido, ou seja, o ofendido precisa chegar e virar para o Ministério Público e falar aqui, ó, eu quero que vocês deem andamento a esse crime aí, a essa conduta. Então, ela fica condicionada à representação da vítima ou do seu representante legal quando a vítima for menor ou incapaz. E eu tenho ação penal privada, quando o próprio ofendido pede a punição do ofensor, porque o bem violado é exclusivamente privado. Exemplo são os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. E eu tenho ação penal privada subsidiária da pública. Será admitida nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Eu posso, né, a vítima ali, ou seu representante legal pode estar propondo uma ação penal privada subsidiária da pública. E falando de IP, que eu esqueci, de inquérito policial, prazo para conclusão, anotem aí, 10 dias, né, via de regra, de acordo com o CPP. Lembrando que em outras leis, né, em leis especiais, temos um prazo diferente, mas no CPP, que é o que estamos trabalhando aqui, 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, e 30 dias quando o indiciado estiver solto, mediante fiança ou sem essa fiança. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então o Ministério Público ele só pode devolver, uma vez que ele recebe esse inquérito policial, ele só pode devolver esse inquérito à autoridade policial, ao delegado de polícia, se for necessário para que haja novas diligências para poder fortalecer ali a sua denúncia. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Resumindo aqui, a impossibilidade do ofendido ou de seu representante legal desistirem da ação, ou seja, uma vez que a ação ela vai para o Ministério Público, ele entrega, ele oferece a denúncia ao juiz e o juiz aceita, não há como desistir da ação, tá? E o Ministério Público, né, ele não pode desistir da ação penal, ele é o titular da ação penal. E eu trouxe outro detalhe para vocês, já estamos terminando aqui. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará sua indivisibilidade, ou seja, se 2 ou 3 pessoas ali cometeram aquele ilícito penal, você tem que prestar queixa contra todos, tá? Por quê? Se você for somente, na verdade, se você for contra somente um, vai abarcar todos. Assim como também a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Então, eu tenho três pessoas. Se você deu queixa de uma, vai pegar todos. Se você não deu queixa, também não vai pegar todos, tá? E aqui eu trouxe, né, pra gente estar fechando aqui, tipos de flagrante. Eu tenho flagrante próprio, impróprio e presumido.
No flagrante próprio, né, você pega o sujeito no ato do crime ali, ele acabou de cometer aquele ilícito penal. No flagrante impróprio, aquele sujeito acabou de cometer aquele ilícito penal e existe ali uma perseguição para a sua captura. Já o flagrante presumido, né, você aborda um sujeito porque ele tem as características, né, de determinada pessoa que cometeu um ilícito penal. E aí você o aborda, né, presumindo ser ele o autor daquele ilícito penal. Gente, finalizamos aqui essa parte de revisão de direito penal e processo penal. Como eu falei com vocês, abordamos ali alguns artigos, alguns tópicos que podem cair na sua prova. Caso vocês queiram um material mais completo, né, vocês podem estar entrando em contato comigo aí para poder estar adquirindo o curso. Se você ainda não é inscrito, né, peço para você se inscrever no canal, acompanhar as dicas que eu posto voltadas para concurso público diariamente, com algumas notícias. Sempre que eu tenho tempo ali, eu posto alguma notícia. Tenho também um projeto aí que eu estou dando sequência aí, Direito Penal do Zero para concurso público. Temos também um projeto de questões de provas, onde eu trago questões cobradas em provas, e eu espero poder ajudar vocês aí, espero fazer parte da sua aprovação. Um excelente final de semana, um excelente final de noite, Deus abençoe.